Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
Boa noite. Nossa página de abertura de hoje é do livro Justiça Divina, uma psicografia de Emmanuel, através do médium Chico Xavier. Palavras de esperança. Se não admites a sobrevivência depois da morte, interroga aqueles que viram partir os entes mais caros. Inquire-os que afagaram as mãos geladas de pais afetuosos nos últimos instantes. Sonda a opinião das viúvas na longa despedida aos esposos. Informa-te com os homens sensíveis que se despediram das companheiras. Procura a palavra das mães que fecharam os olhos dos próprios filhos. Pergunta aos que carregaram o esquife como quem sepulta sonhos e aspirações e indaga dos que choram sozinhos, perguntando por quê. Eles sabem, por intuição, que os mortos vivem e reconhecem que, apenas por amor a eles, continuam a viver. Sentem-lhes a presença no caminho solitário, escutam-lhes a voz com os ouvidos do pensamento e prosseguem lutando e trabalhando, simplesmente esperando os supremos regozijos do reencontro. Se tiveres necessidade de maior esperança, não temas rogar a inspiração e assistência dos corações amados que te precederam na grande viagem. Estarão contigo, sustentando suas energias nas tarefas humanas, tal qual estrelas no céu noturno da saudade, a fim de que saibas aguardar pacientemente as luzes do amanhecer. Busca o amor nas asas da prece. Boa noite a todos. Eu sou Martinha Meirelles, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Desejo que todos estejam bem e que sejam muito bem-vindos. Aproveito para agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos nessa prece da saudade, onde faremos reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo com base no Evangelho de Jesus. Obrigado. As reflexões desta noite são sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Pedi e Obtereis. Nesse capítulo, nós vamos abordar alguns temas como qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, instruções dos espíritos quanto à maneira de orar e a felicidade da prece que a prece proporciona. Nesta oportunidade, vamos refletir sobre os itens de 1 a 4 com o título Qualidades da Prece. Então, vamos à leitura do texto evangélico. Qualidades da prece, item 1. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, na verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa.
Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Esse texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Item 2. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Item 3. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmo, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Interpretação desse texto evangélico do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 4. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas sim pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. Se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Vamos às reflexões. Nestes textos evangélicos, observamos que Jesus nos deixou um roteiro sobre a qualidade da prece e a certeza de que são atendidas. Ele nos diz como deve ser feita a prece: sem afetação, sem nos colocarmos em evidência, com a intenção de sermos vistos pelos outros. Em secreto, numa conversa íntima entre cada um de nós e o Criador,
nosso Pai que está nos céus. É sintonizar com energias superiores que nos possibilitem novas ideias e soluções para os nossos desafios. E nos diz mais: não devem ser longas, pois não é pela quantidade de palavras que seremos atendidos, e sim pela sinceridade contida nelas. Então, nós não precisamos fazer uma oração longa, com palavras difíceis. Não, nós precisamos abrir o nosso coração, falar dos nossos sentimentos a Deus, nosso Pai. Não precisa ter um roteiro. E nos diz mais: quando formos orar, devemos ter o coração pacífico, puro, isento de ódio, rancor e outros vícios, perdoando os que nos ofenderam, pois assim seremos perdoados dos nossos pecados pelo Pai que está nos céus. E aqui eu faço uma referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, com o título Bem-aventurado os que são misericordiosos, tem várias citações do Evangelho de Mateus sobre o perdão. Então, vale a pena dar uma olhada, uma lida nesse texto, que vai nos ajudar bastante. Um outro item também que Jesus nos recomenda é sermos humildes, reconhecendo as nossas necessidades, não julgando os outros, não fazendo comparações, reconhecendo os defeitos que ainda precisamos corrigir. O segundo ponto é: nossas preces são atendidas? Nós temos a resposta para esta questão no primeiro item, logo no início do nosso texto evangélico, onde Jesus diz: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. E diz também: vosso Pai sabe do que tens necessidade, antes mesmo que peçais. Então, nossas preces são atendidas sempre, porque Deus é sabedoria suprema, conhece as nossas necessidades, nos socorre de formas que muitas vezes nem imaginamos. Às vezes, com uma intuição, ou através de amigos, ou com uma mensagem. Deus é infalível e não nos desampara, nos oferece os recursos que necessitamos, é só ter olhos de ver. Deus, sabedoria suprema, Pai justo e bom, nos concede o que é para o nosso bem e concederá sempre, quando pedirmos com fé, a coragem, a paciência, a resignação, além dos meios para os quais possamos sair das dificuldades através de uma intuição, dos bons espíritos que deixam sempre o mérito da execução da ação por conta de cada um de nós. Para terminar, eu trouxe um texto do livro Momento de Meditação, da Joana de Ângeles, e ela fala o seguinte: a oração é sempre um bálsamo para a alma, que se torna medicação para os equipamentos fisiológicos. A emissão do pensamento em prece canaliza forças vivas em direção ao objetivo almejado,
terminando por alterar a constituição que se reveste o ser. Quem ora encontra-se, porque sintoniza com a ideia divina em faixas de sutis vibrações inabituais nas esferas mais densas. Aqui nós encerramos. Eu espero ter contribuído com novas reflexões sobre o tema. Agradeço a atenção de todos. Desejo uma boa noite e que fiquem em paz. Boa noite a todos. Que o amor de Jesus esteja presente em nossos corações. A prece desta noite será oferecida aos desencarnados Ademir Firmino da Silva, Alessandro Alves de Oliveira Carvalho, Alexson Luiz de Carvalho, Alpa Gonçalves Diniz, Hamilton Gabriel Justino, Ana Maria de Jesus, Andreina de Assis Leite, Anísio dos Santos Campos, Atia Marre, Carlos Henrique Dinucci, Carlos Luiz Viana Neto, Cláudio Roberto Viana, Davis Altman, Denilson Alves da Silva, Domingos Mendes de Souza, Elizabeth Ferreira, Eunice Aparecida Gabriel Cardoso, Eunice do Nascimentos Costa, Gastão Rodrigues Ferreira, Gircélio Machado, Glória Soares, Glória Massulo, Hilda Soares, Idmar Ferreira Diniz, Inês dos Santos Moreira, Ione Ferreira Dantas, Iracema Maria Bueno, Isa Colasso Coelho, Jaime Reis Lessa, José Francisco Moreira, Júlia de Souza Ferreira, Leila Maria Guida Leite, Leone Manuel da Silva, Leopoldina Martins, Luiz Fonseca Siqueira, Lúcio Paiva Souza, Luiz Alfredo Rocha Barcelos, Marcelo Viana, Márcio Veloso, Marcos Mendonça, Marcos Roberto Frossado, Maria Augusta Barbosa da Silva, Maria da Conceição Rezende Moreira, Maria das Neves Fraga Santos, Maria Guiomar Santos da Costa, Maria Justino, Marli Freire, Nancy Martins, Nelly Pereira Bernardino, Roberto Maia Fonseca, Rosa Marri, Rosilene Barbosa de Castro, Sueli Soares de Costa Silva, Valéria Machado, Valéria Ramos, Valmor Bedim, Vanir Bedim, Wilson Gonçalves Ferreira, Zaque Amarre, Zeneide da Costa Alves. Para todos os nossos irmãos que estão presentes em nossos corações, para os nossos irmãos que desencarnaram recentemente, para os nossos irmãos que não têm por quem peçam por eles, e para todos aqueles que foram incluídos hoje no comentário desse vídeo. Que assim seja, graças a Deus. Oremos juntos. Entremos em nosso quarto íntimo, fechemos a porta e falemos ao nosso Pai Todo-Poderoso, justo e bom. Pai, neste momento queremos agradecer por estarmos juntos em pensamentos e intenções, assim como pelo que já conseguimos entender do Evangelho de Jesus.
pelos sentimentos e emoções que nos envolvem, e pedimos que essas vibrações de amor e fé possam alcançar nossos entes queridos e irmãos em caminhada que deixaram este mundo material, que eles possam ser acalmados, confortados, acolhidos pelo seu amor e caridade. Que assim seja, graças a Deus.